Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida ou pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra hoje à noite. Entendemos que esta palavra foi a palavra geradora dos céus e da terra, porque foi com a Tua palavra que Tu fizestes com que os mundos que não existiam passassem a existir. Tu disseste: haja e houve. Portanto, nós queremos Te agradecer, porque esta mesma palavra criadora está aqui entre nós hoje à noite. Te peço, ó Deus, que Tu fales ao coração daqueles que estão nos acompanhando também por fita cassete. Que essa mensagem gravada hoje seja, Senhor, levada aonde for, com a mesma graça e com a mesma presença que Tu tens nos brindado hoje à noite. Tua palavra que cura, que transforma, que perdoa, que dá esperança, que gera vida. Faça isso hoje, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para dar aula, ou dar uma aula, num curso de filosofia. O professor esse curso era uma pessoa que tinha algum trânsito no meio evangélico. E ele estava dando uma aula de filosofia, ele era professor dessa matéria lá de filosofia, e me pediu para falar sobre o movimento pentecostal, porque ele sabia que eu era pastor da Assembleia de Deus. Eu fui tremendo para o curso lá de filosofia, primeiro, porque eu fiquei pensando que se eles souberem qual é a minha formação acadêmica em filosofia, eles vão rir de mim. Segundo, eu sabia, como ainda sei, que em cursos de filosofia, o ambiente não é sempre amigável para os religiosos, para principalmente os evangélicos. Eu dei o meu recado, falei um pouco sobre a história do movimento pentecostal, e o professor, quando terminei de falar, o professor então abriu para perguntas e respostas. E aí foi que eu fui quase que crucificado. As perguntas foram apimentadas, picantes. Eu não me lembro de todas as perguntas, obviamente, mas eram mais ou menos as seguintes. Curso de filosofia. Pastor, o senhor concorda que se a gente tomar a história da humanidade, como exemplo da encarnação de Cristo, dificilmente uma pessoa se converteria? O cara já vem assim, o senhor concorda? Pergunta: por que os ensinos do Evangelho produzem muito mais desumanidade do que exemplos de amor ao próximo? Onde estava Deus quando a Igreja Católica estava queimando milhares de pessoas na fogueira da Inquisição? Onde estava Deus? Um deles me perguntou, mesma pergunta,
Quando João Calvino mandou matar Serveto na cidade de Genebra, porque ele não concordava com os seus ensinos. Onde estava Deus quando, em nome da coroa, jesuítas, padres, acabaram, devastaram com as culturas asteca e maia na América Latina? Mataram, mutilaram, destruíram, em nome da coroa espanhola, em nome de Isabel a Católica, rainha da Espanha. Onde estava Deus? Onde estava Deus e onde estavam vocês, evangélicos, quando durante o regime militar, ditatorial, gente estava apanhando dentro dos porões do DOI-CODE, pendurada em pau de arara? Onde estavam os pastores que deviam estar denunciando esse tipo de atrocidade? O senhor concorda que o cristianismo se calou quando Salazar dominou Portugal? O senhor concorda que o cristianismo foi inerte quando Franco dominou a Espanha? O senhor concorda que durante o regime nazista de Hitler, enormes segmentos da igreja, tanto protestante quanto católica, foram a favor do regime nazista? O senhor concorda que durante o regime de Batista em Cuba, de Somoza na Nicarágua, do Allende em Santiago, do Chile, muita gente morreu diante do silêncio da igreja evangélica e da igreja protestante? Quando eu recebi essas perguntas, naquela época, eu notei e percebi que nós evangélicos e nós cristãos, de uma maneira geral, temos uma responsabilidade enorme com aqueles que são formadores de opinião, com aqueles que estudam a história, de dar resposta a essas indagações e questões que eles levantam. E que muito do descrédito da igreja evangélica neste século é porque nós não estamos respondendo a essas questões. Eu sei que muitas pessoas vieram a esse culto hoje à noite em busca de respostas pessoais. Você diz, pastor, eu quero lá saber o que é que a rainha Isabel fez em 1600, 1500, 1400, 1300. Eu sei que você está aqui dizendo o seguinte, a minha empresa está falindo, e eu estou querendo respostas de como é que eu vou sobreviver essa próxima semana, e não ter resposta para essas questões mais complexas. A mim não interessa. Sei que para uma pessoa que está aqui hoje à noite tem um câncer, e que está precisando de oração pela cura do seu câncer, não quer saber o que é que os sacerdotes da igreja ortodoxa russa fizeram durante o regime do czar, e como foi que eles reagiram ao movimento marxista na época lá que estava dominando a Rússia. Quer lá saber disso? Eu quero que o senhor ore aqui por mim, que eu estou querendo cura para o meu câncer. Você que está com um filho envolvido em drogas, não se interessa muito da história de Calvino e por que ele mandou matar Serveto na cidade de Genebra. Você que tem problemas enormes para resolver durante essa semana, quer uma resposta imediata para o seu problema dessa semana. E talvez seja esse o nosso problema. Que nós estamos sempre nas igrejas em busca da resposta só para o dia seguinte e não temos respondido as questões maiores e por isso a nossa palavra cai sempre em descrédito. Não sei, estou só pensando alto com vocês aqui hoje à noite. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, e se você tiver paciência, talvez até no final dessa reunião eu tenha uma palavra para o seu câncer. Ou eu tenha uma palavra, talvez eu tenha uma palavra para o problema de droga do seu filho ou para a sua empresa que está falindo. Mas é preciso que você tenha paciência. Porque o que eu tenho para dizer hoje à noite, diante desse texto, diz respeito e tem muito a ver com a nossa relevância e com as nossas respostas como cristãos durante esta geração que nós estamos vivendo.
O texto que nós temos lido hoje à noite é um texto que numa primeira leitura, eu tenho certeza que muitos que não têm muita familiaridade com a Bíblia se perderam. Por isso eu preciso gastar um pouco de tempo também respondendo aqui, ou dando um pano de fundo do que está acontecendo nesse texto. Há uma questão, há um clima tenso, há uma espécie entre Jesus e a religiosidade dos seus dias por causa do sábado. A questão do sábado, tão sagrada para os judeus, causa espécie, causa inquietação, mal-estar. E esse mal-estar é cumulativo. Os judeus, a princípio, estão só irrequietos, depois eles começam a conspirar de como matar Jesus. Por causa dessa questão do sábado. E Jesus, então, quando percebe que eles estão querendo matá-lo, tirarem a vida dele, Jesus se afasta, estrategicamente sai desse contexto religioso adoecido, sai, e no que Jesus sai, que isso é no versículo de número 15, alguns o seguem, e a Bíblia diz que aqueles que o seguiram, nessa saída estratégica, Jesus os curou todos foram curados. E esses que foram curados, diante desse clima estranho que tem, esses todos que foram curados, Jesus diz a eles que eles calem a boca, não falem nada. Jesus disse: olha, nenhuma publicidade. Não digam, não é próprio, não é hora, não convém ficar falando do que aconteceu com vocês, entre vocês. Vamos ficar no anonimato, vamos ficar obscuros, vamos sair do contexto, vamos sair do status quo. Fiquem calados. E aí Mateus dá uma interpretação, por que Jesus disse isso? Vamos ficar calados, não falem nada. Ele diz, para que se cumprisse o que foi profetizado por um profeta, que viveu 750 anos antes dele, chamado Isaías. E esse profeta disse que ele, Cristo, iria se firmar, que ele, Cristo, iria ter relevância, que ele, Cristo, iria ter voz, não por causa de publicidade, mas que ele iria ter voz, porque ele era o amado do Pai, ele era aquele de quem Deus tinha dito, este é o meu filho, que meu coração está satisfeito. E ele teria voz, não porque estava nos círculos religiosos, não porque estava participando das rodas eclesiásticas mais famosas, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Colocarei sobre ele o meu Espírito. Que ele, Cristo, teria relevância e seria quem ele ia ser, porque ele não imporia a sua vontade através do grito. Ele não iria impor a sua vontade expressando com vigor e com força, mas persuadindo em amor as pessoas que ele seria o Cristo, não por causa de uma grande publicidade que se fizesse ao redor do nome dele, mas porque ele iria tratar as pessoas com grande tato, com grande carinho, com grande discernimento da realidade de cada pessoa. E essa é a figura de linguagem metafórica que é usada aqui no versículo de número 20, quando diz que ele não esmagará a cana quebrada. Então uma cana que está trincada, trilhada, ele disse, ele não vai acabar de esmagar. Quer dizer, se ele encontrar uma pessoa, você e eu, com a vida mal, a vida ruim, a vida rachada, trincada, estilhaçada por algum, ele não acabará de estilhaçar a sua vida. E a torcida aqui, essa palavra torcida não é se referindo à fiel do Corinthians, não. Essa torcida aqui, que fumega no meu texto, em outra versão pode ser até mais explícita. A torcida é o pavio de uma lamparina, de uma candeia, de um lampião. Essa torcida, quer dizer, é um pavio torcido, que quando o pavio vai apagando,
quando o pavio de uma lamparina, de um lampião, de uma candeia está apagando, ele não apaga de todo, ele vai apagando até que começa a sair uma fumacinha. E aí a Bíblia diz aqui que se ele encontrar a vida de alguém, a sua e a minha, como se fosse um pavio de uma lamparina que estivesse ao ponto de apagar, ele não terminaria de apagar. Ele, pelo contrário, iria fazer alguma coisa para que esse pavio se reacendesse, reiluminasse a sala que estava ali. E é por isso que o texto termina dizendo que no seu nome esperarão os gentios. Então, em cima disso tudo, explicado o texto, por isso é que eu pedi para vocês um pouco de paciência, porque eu preciso dar algumas verdades bíblicas, ou algumas verdades a respeito das posturas do cristianismo, em vista de tudo que se fala a respeito do cristianismo, antes de nós entrarmos numa mensagem que diga respeito à nossa vida de uma maneira particular. Então, sem que o cristianismo tenha uma legitimidade, quer dizer, eu preciso que o cristianismo seja legítimo na nossa geração, não adianta a gente ficar pregando cura de câncer, porque as pessoas acabam rindo de nós, ou o cristianismo acaba se transformando em mais uma proposta religiosa como qualquer uma outra. Proposta de cura divina tem no espiritismo, e até com feitos mais fantásticos do que tem aqui dentro. Eu ainda não operei ninguém com a navalha suja ou com a faca enferrujada abrindo as costas de alguém, ainda não fiz esse tipo de coisa aqui. Então, quem está em busca de religião por causa de apenas uma proposta de cura imediata, vai em busca de qualquer coisa. Aqui, no espiritismo, no budista que está fazendo levitar lá na outra esquina, do Sheshonoye que resolve os problemas, vai em busca de qualquer coisa. Essa não é a nossa caminhada cristã. A caminhada cristã ela é muito consciente do que ela mesma é. Então, se você está aqui dizendo assim, pastor, eu não estou atrás desse negócio, não, eu quero é agora, meu problema. Eu acho que você bateu na igreja errada. Eu acho que você bateu na porta de uma igreja errada. Nós temos que mostrar a você que o cristianismo se propõe a ser mais do que uma seita de esquina, resolvendo charlatanizadamente os problemas das pessoas. Primeiro, quando você pensar em religião, pense o seguinte: o status quo não engloba tudo. Quer dizer que, se você quiser ver na história legítimas expressões de fé, não procure no leito principal. Vá procurar nos movimentos de contestação de dentro da igreja. Vejam que Jesus, sabendo disto, afastou-se. Saiu dali. O que quer dizer? Quer dizer que o status quo da presença de Deus não representa tudo. E que se você quiser ver Jesus, não vá para a sinagoga, porque ele saiu de lá. Está aqui o texto, versículo de número 15. Jesus, sabendo disso, saiu de lá. Se você quiser ver na história as legítimas representações do cristianismo, não vá ver a história dos cardeais. Não vá procurar na igreja católica, historicamente, as legítimas manifestações do reino, porque não estão lá. Porque se você for para a sinagoga, ele não está lá. Se você for para a catedral, ele não está lá. O texto diz que ele saiu de lá. Então, o que eu quero dizer, e é uma verdade histórica, é o seguinte: a verdadeira manifestação de Deus na história não está entre os cardeais. Possivelmente estará entre os monges das ordens monásticas, que se retiraram da igreja católica para montar, tipo São Benedito, e esses santos, São João da Cruz, e Teresa d'Ávila. Essas pessoas, vá atrás dessas pessoas, que é possivelmente se encontrará mais nelas manifestações do reino do que dentro do status quo. Porque para cada cardeal que se vendeu na igreja católica, houve um monge ou uma seta do deserto que não tinha nada a ver com aquelas negociatas pagãs que aconteciam em nome de Deus dentro da igreja. Quando Roma estava em decadência, houve um São Francisco de Assis, que condenou veementemente o que acontecia dentro da igreja. Quando a igreja estava em decadência, houve um João Hus,
houve um Savonarola, houve um João Bunyan, houve um Martinho Lutero. Gente que olhava e dizia assim, não. E quando o movimento reformado, protestante, começou a adoecer, dentro da igreja protestante também houve movimentos de contestação. Os anabatistas, João Wesley, Carlos Finney. Quando Hitler dominava a Alemanha, não vá olhar para a igreja representante, vá olhar para os homens que estavam contestando essa igreja. Dietrich Bonhoeffer morreu pela fé durante um regime nazista. Quando a igreja protestante estava tradicional, fechada, fria, gelada, trancada, houve um movimento chamado pentecostal, que dizia o seguinte, nós aqui negros, era um movimento de negros e de mulheres, que dizia o seguinte, vamos buscar o Deus vivo e verdadeiro, que não está na igreja protestante, reformada, fria, gelada, vamos buscar a Deus. E o Espírito de Deus veio sobre esses negros e sobre essas mulheres, e nasceu o grande movimento pentecostal do século XX. Então veja o seguinte, vamos transportar isso para hoje. Se você quer ver verdadeiras expressões de fé, é melhor procurar nas igrejas meio escanteadas do que nas igrejas da badalação. Possivelmente você não vai encontrar Jesus nessas igrejas muito badaladas. Você não achará nas mega igrejas que tem político sentado no púlpito, vários horários de televisão e dinheiro abundante para fazer o que bem quiser. É bem capaz de você encontrar com uma mulher ou com um homem que estão visitando um hospital ou um presídio hoje. Fizeram isso hoje à tarde. Você quer encontrar o verdadeiro reino de Deus? É bem possível que você tenha que procurar em gente que não faz parte do status quo. Segunda coisa, veja o texto. É que obscuridade não é sinônimo de fracasso. Ser obscuro no mundo espiritual não é sinônimo de ser fracassado. Porque o versículo de número 16 diz que quando Jesus realizou o milagre, ao invés dele colocar na televisão, grande operador de milagres, sexta-feira, culto maravilhoso, ele disse, psh, fala nada. Porque nós acreditamos, e a nossa mentalidade ocidental é o seguinte, que quanto mais publicidade, quanto mais relações públicas, quanto mais o nome tiver sendo na boca do um e do outro, melhor, olha, é um sinal de que está dando certo. Os mais citados, os mais reconhecidos, os mais comentados, na nossa opinião, são os mais usados por Deus. Mas isso não é verdade. Quanto menos citado, possivelmente, mais conhecidos serão de Deus. Então eu tenho uma teoria comigo. Minha teoria é a seguinte, que os grandes heróis da fé, quando todos comparecermos diante do tribunal de Deus, em que todos estarão lá nivelados, os grandes heróis da fé serão homens e mulheres que nós nunca ouvimos falar o nome deles antes. Nesse sentido, que obscuridade não é sinônimo de fracasso, deixa eu dizer uma coisa que eu acredito. Uma irmã Dulce vale mais do que um padre Marcelo. Uma Madre Teresa de Calcutá vale mais do que uma bispa Sônia Hernandes. Um Dalai Lama vale mais do que um bispo Macedo. Um Martin Luther King Jr. vale mais do que um Caio Fábio. E um bispo Desmond Tutu vale mais do que um Ricardo Gondim. Eu creio nisso. Desses dias eu estava lendo um livro de um pastor que citou que ele estava viajando no Oriente Médio, ou no Oriente Médio, não, no Oriente, na Ásia, e ele sentou do lado de um executivo que estava viajando lá por Hong Kong, por ali. E aí o executivo apresentou-se ao pastor, o pastor apresentou-se ao executivo, iam viajar muitas horas no avião. O executivo disse, você é pastor, sou pastor, tal, tudo bem, tal. Ele disse, me responda uma coisa.
Por que é que quando eu me sento do lado de um evangelista americano, eu tenho a sensação de que estou sentado do lado de um homem de negócios? E quando eu me sento do lado de um monge budista, eu tenho a sensação de que estou sentado de um homem santo. Por quê? Qual é a razão disso tudo? Eu tenho a impressão que tem a ver com a nossa mentalidade ocidental, em que nós estamos fazendo da propaganda, da publicidade, da badalação, dos heróis, uma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Esse negócio de vender, de estar na mídia, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tudo é maquinação do mundo ocidental. Isto é o mundo, isso é o que a Bíblia chama de mundo, entrando na igreja. Porque o reino de Deus é feito por gente que não está em busca disso. Não é isso, não tem nada a ver. Jesus, vamos falar das tuas curas. Cala a boca. Precisa. Deixa, sai, fala nada. Aliás, não é nem estratégico falar. Numa hora dessa, ficar falando é até ruim. Deixa quieto. Precisa. Terceira coisa, nesse texto aqui. É que no versículo 15, o texto diz que ele curou a todos. Então eu queria corrigir a nossa mentalidade aqui também no seguinte, que o conceito cristão de cura, e é o único jeito da gente ler esse texto, ele é holístico. E a palavra holístico significa completo, total, integral ou integrado. Porque o texto diz que ele curou todos. Aí quando eu digo, ele curou todos, quando termina um culto desse, se tiver um estudante de filosofia aqui, ele diz assim, espera um instantinho, você não é um dos continuadores do ministério de Cristo? Como é que Jesus naquele dia curou todos e aqui não sai todo mundo curado? Aí eu tenho que dizer a ele o seguinte, sai sim, só que o nosso conceito de cura é diferente do conceito mundano de cura. Quando eu digo que Jesus curou a todos, eu quero dizer que todas as pessoas que estavam em contato com ele foram curadas. Mas eu não quero dizer que todas as pessoas que foram curadas da mesma maneira. Espera aí que eu explico. Por exemplo, eu acredito que todos nessa sala aqui podem ser curados hoje à noite. Eu acredito. Agora, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que se tiver uma pessoa paralítica, o paralítico vai andar sempre. O que eu quero dizer é que, vamos imaginar, tem um paralítico, não, tem 3 paralíticos. Vamos dizer, e eu digo assim, todos vão ser curados. Tem 3 paralíticos. Um paralítico pode ser curado da paralisia. E outros 2 podem ser curados na paralisia. Existe uma sutil diferença, mas que faz um mundo de diferença. Se eu disser aqui, todos aqui serão curados, eu não quero dizer que todo mundo que tem câncer vai ser curado. O que eu quero dizer é que todos serão curados, inclusive os que vão morrer de câncer. Você pode ser curado do câncer, como você pode ser curado no câncer. Porque o conceito bíblico de cura é um conceito holístico, quer dizer, integral. E que o Evangelho não se propõe só a resolver problema de câncer. O Evangelho se propõe a algo mais profundo. É resolver a minha circunstância, mesmo que eu vá morrer de câncer. Resolver o meu dilema existencial, mesmo que eu vá morrer de câncer. Então alguns aqui hoje à noite vão ser curados de câncer. Mas alguns vão ser curados no câncer. Você vai continuar com câncer e vai morrer.
Mas no câncer você pode ser curado. Curado do quê? Curado da sua angústia existencial, curado do desespero da morte, curado da agonia de uma vida sem esperança eterna. Isso o Evangelho cura sempre, sempre, não tem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Por isso é que eu acredito que esse Evangelho que estão pregando aí, muito fácil, é uma excrescência, ele não é Evangelho, é uma mentira, é uma fajutice. Eu acredito assim. Um desses dias eu tinha terminado de pregar, meu irmão disse assim: "Que pastor, eu queria dar para você." E ele me deu uma palavra escrita que eu achei tão linda, que reflete bem o que eu estou querendo dizer como Evangelho. Diz assim: "Pedi forças e vigor. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me mandou problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus mandou pessoas com problemas para ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Obrigado, Senhor." Jesus pode curar você na situação em que você está. Eu sei que é difícil dizer para um empresário que está nos visitando hoje à noite, e que você precisa tirar urgentemente a sua empresa do buraco. E você diz assim: "Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia dizer que eu ia sair do problema. E o senhor vai dizer que o senhor vai me ajudar no problema?" É. Uma pessoa que está desenganada de médico, está com metástase, uma alma desassossegada, e você vem aqui hoje à noite e você diz assim: "Eu quero é a cura, não quero saber desse papo, esse lero-lero." Quero lhe dizer que o fim maior do cristianismo não é curar câncer. O fim maior do cristianismo é preparar você para aquela hora em que o médico balança a cabeça, porque essa hora se avizinha para todos nós. Pode ser que tenha chegado mais cedo para você, mas vai chegar para mim um dia, e vai chegar para todos. Daqui a 100 anos, se Cristo não voltar, ninguém mais dessa sala estará aqui. Ninguém. Todos já teremos virado pó. Uma vez eu estava lá na Bethesda de Fortaleza, e uma irmã muito querida nossa sentava-se sempre assim do meu lado direito, segunda ou terceira fila. Posso ver o seu rosto. Toda a vida, estava lá sentada naquele lugarzinho. Recebi um telefonema, ela chamava-se Terezinha. A irmã Terezinha está com câncer. Metástase generalizada em toda a região gástrica. O médico disse que é inoperável e ela quer falar com o senhor. Aí eu digo: "Ah, Jesus, vamos comigo." Fui lá na casa da Terezinha. Ela estava sentada numa cadeira, eu até pensei que ela tivesse já deitada, ela estava bem, aparentemente. Ela disse: "Pastor, sente aí." Ela disse: "Pastor, eu tenho ouvido a pregação do Evangelho esses meses todos. E os médicos acabaram de me dizer que a minha situação é além do tratamento. Disseram que eu posso tomar uma quimioterapia, mas vai me dar uma sobrevida muito dificultosa, muito dolorida, muito ruim. Eu devo ter no máximo 2 meses, 3 meses de vida. E eu queria que o senhor soubesse que eu optei em não tomar nenhum tipo de tratamento, porque eu quero que a minha vida nesses próximos meses não seja uma sobrecarga de sofrimento, de desespero para os meus filhos. Eu creio que a mensagem do Evangelho me prepara para essa hora, e eu estou preparada. E eu queria dizer para o senhor que eu já chamei todos os meus filhos, já estou preparada para falar com eles esses dias que ainda me restam de forças e de ânimo, porque eu quero mostrar para eles que o Deus que eu creio é um Deus vivo e verdadeiro, e que eu estou enfrentando essa hora com grandeza, e eu estou enfrentando essa hora com a fé que eu um dia recebi e abracei, e esta é a minha fé da hora. Eu disse: essa mulher está sendo curada no câncer. Não é é no câncer. E meus irmãos, essa mulher viveu os seus dias. Um desses dias eu encontrei um dos filhos dela.
ele me abraçou, já alguns meses já tinham passado, 6 meses ou 1 ano, ele me abraçou, chorou no meu ombro e disse assim: pastor Ricardo, se eu pudesse agradecer a Bethesda pelo que fez na minha história de vida, eu quero agradecer pela mensagem que encostou no coração da minha mãe, transformou minha mãe, porque hoje eu posso entender que o cristianismo é a verdade de Deus, porque minha mãe foi um exemplo vivo dessa verdade nos momentos que sobrou de vida a ela. Versículo de número 18 diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Uma das coisas que nós precisamos reiterar na nossa geração é a seguinte: cristianismo não tem muito a ver com bênçãos. Tem mais a ver com justiça. Agora eu desafio qualquer pessoa aqui hoje à noite. Liga a sua televisão quando você chegar em casa. Vá ouvindo rádio para casa. Liga numa rádio evangélica. 99,9% de tudo que se ouve em nome do cristianismo diz respeito a bênçãos. Mas espera um instantinho, vamos ler a Bíblia de novo? Será que o cerne da pregação do cristianismo é bênçãos? Não. O cerne da pregação do cristianismo é que haja justiça. Justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, tem nada a ver com bênção. Bem-aventurados os limpos, tem nada a ver com bênção. Os que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem. Mas o cristianismo hoje é reconhecido como ter. Venha, quero mais, ter mais. O que Deus pode fazer por mim? O que é que você tem mais? O que é que você tem mais? O que é que você tem mais? A nossa maior inquietação como cristãos não deveria ser: o que é que eu posso receber mais? A minha maior inquietação como cristão é: como posso eu ser agente de justiça no mundo de injustiças? Essa é a pregação do cristianismo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Cristo para ele promover justiça. Há alguma coisa de errado num cristianismo que está inquieto porque ainda não consegui mudar o meu carro novo, quando há milhões e milhões de filhos e filhas de Deus que vão dormir com fome hoje à noite. Há alguma coisa de errada num cristianismo que é movido por ganância, em que tem crentes, católicos ou protestantes, gastando dinheiro em bingos e em loterias, quando missionários passam necessidades em lugares inóspitos. Há alguma coisa errada num cristianismo que transforma o lugar de culto num ambiente em que Deus vai satisfazer os meus caprichos, quando tem gente passando fome. Irmãos, um desses dias eu estava na televisão assistindo um programa desses de reportagem. Era uma reportagem sobre a necessidade de creche para as mães que trabalham, pobres da periferia. E a repórter foi na casa de uma pessoa. E chegou lá, só tinha criança, cuidando das crianças menores. Era uma meninazinha de 9 anos, cuidando de umas meninazinhas de 4, 5 meses de idade. E a repórter se inquietou com aquela coisa e disse: o que é que você tem para comer? Ela disse: eu vou fazer um mingau de farinha aqui, de amido de milho, de maisena. Mas é só isso que ela vai beber o dia inteiro, essa criancinha de 4 meses? É assim, eu estou esperando pela mamãe chegar, quando ela chegar ela traz a comida. Aí a repórter, a capricho, disse: eu vou ficar esperando até essa mulher chegar. E aí a reportagem passa um pouquinho de tempo, a mulher chegou às 6h30 para as 7 horas, sei lá que horas eram da noite. Aí a repórter disse: a senhora passou o dia fora, sua filha aqui cuidando dessa menina de 4 meses. Quando a senhora está trabalhando lá, o que a senhora faz? Quando se lembra que a sua filha está com fome, ela diz assim: eu oro a Deus
para que Deus faça ela sentir a barriguinha dela cheia. Quando ela disse, eu oro a Deus para fazer com que a barriguinha dela fique cheia, eu disse, essa mulher é crente. Essa mulher é crente, isso é linguagem de crente, eu oro a Deus. Queridos, aquela noite eu não consegui dormir, pensando naquela mãe, naquela mulher, numa periferia de cidade, suja, imunda. E eu com tanto. Foi no dia que eu fui na casa do Martinho Cebola. Martinho Cebola é um pastor de Moçambique, na igreja lá, chamada Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Ione trabalha com ele. Quando eu entrei na casa do Martinho Cebola, irmãos, o meu coração, eu queria morrer. Era uma casa de taipa, sem uma janela, redonda. Uma casa de taipa, quer dizer, de barro, misturado com pau, sem uma janela, escura, ninguém conseguia ver nada dentro. Aí ele disse, eu vou buscar uma lamparina para acender, o teto de palha, o chão úmido de terra batida, e ele era pastor. Eu disse, Martinho, faz uma janela aqui, rapaz, está muito escuro. Ele falou, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma janela. Meus irmãos, eu chorei diante de Deus, que aquele homem era pastor como eu, servindo o mesmo Deus que eu. Servindo o mesmo Deus que eu. E a casa do homem não tinha uma janela. A cama, uma cama suja, feita de palha, num canto escuro da casa. Eu digo, meu Deus, não está certo. Desde aquele dia nós ajudamos o Martinho financeiramente. Tem alguma coisa errada com o cristianismo de gente gulosa, me dá, quero, não satisfaz, nunca satisfaz coisa nenhuma. Não existe bênção sem justiça. Não há felicidade sem que reine a justiça. Nós deveríamos, ao invés de estarmos aqui num culto como esse, dizendo o que é que eu posso receber mais, era a gente levantar os olhos para as nações, para os povos, para as multidões que não tem para onde ir, e dizer, Deus, o que eu posso fazer para ser agente de justiça? Eu estava meditando hoje à noite, hoje à tarde, antes de vir para cá, no hino nacional. Sabia que o Brasil ia jogar, e que ia ter um monte de crente em frente à televisão, ouvindo o hino nacional sendo executado. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Eu digo, oh, mentira. Mãe gentil? E as meninas que se prostituem no Nordeste? És tu, mãe gentil? E do trabalho escravo no Pará? És tu, mãe gentil? E das contas secretas dos políticos em Caimã, és tu, mãe gentil? Das filas dos hospitais e dos ambulatórios em que velhos e velhas morrem à míngua, és tu, mãe gentil? E das escolas públicas sucateadas, és tu, mãe gentil? Do trânsito parado nas grandes cidades, porque o dinheiro que ia para o transporte público está nos cofres de algum rico aí, empreiteiro, és tu, mãe gentil? E da segurança pública inexistente, e dos crimes bárbaros, sem sentido dessa cidade, és tu, mãe gentil? E dos impostos e mais roubalheira, és tu, mãe gentil? Queridos, não existe felicidade. Realmente não podemos pedir bênçãos de Deus até que reine justiça na nossa pátria. E que o Brasil seja pátria amada verdadeiramente. Mas eu prometo que vou terminar a minha mensagem falando para você mais diretamente no seu coração. Para as pessoas que querem receber alguma coisa hoje à noite. Eu não posso deixar você ir embora
sem que eu fale uma palavra ao seu coração. E a palavra é a seguinte: primeiro, o verdadeiro poder do Evangelho não é o que Deus pode fazer por você, mas é o que Ele pode fazer, mas é o que Ele pode ser para você. O verdadeiro poder do Evangelho não é o que Deus pode fazer por mim, mas é o que Deus pode ser para mim. Aleluia! Vejam que o texto diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em que minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará os juízos aos gentios. Não tem nada que ele pode fazer por nós, o que tem é que ele vai ser para nós. Há pessoas que servem a Deus pelo que Cristo pode fazer por eles, mas há outros que o servem não por aquilo que ele pode fazer por mim, mas por aquilo que ele passa a ser para mim. Eu sirvo a Cristo sem nada em concreto a agradecer pelo que Ele fez por mim. Eu sirvo a Cristo porque de concreto Ele é alguma coisa para mim. Eis o meu servo, é isto que Ele é. O amado da minha alma, disse Deus, e sobre Ele há o Espírito Santo. Basta ou não basta para nós servirmos a Ele? Se Ele consegue ser a alegria de Deus Pai, ao ponto de Deus dizer, em quem o meu coração está satisfeito. Se Ele satisfaz a Deus ao ponto de Deus dizer que Ele é amado de Deus, porventura não basta a mim para eu também dizer Ele é o amado meu? Para mim, eu sirvo a Cristo não por aquilo que Ele fez por mim, mas porque Ele é para mim modelo de integridade. Não por aquilo que Ele fez para mim, mas porque para mim Ele é plenitude de bondade. Eu sirvo a Cristo porque Ele é a exemplificação da verdadeira amizade. Quando eu olho para Ele, vejo um ser humano genial, por isso eu o sirvo. Quando eu olho para Ele, eu vejo nele um herói com grande humildade, por isso eu o sirvo. Quando eu olho para Ele, eu vejo nele um Deus bom e verdadeiro, por isso eu o sirvo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo nele um líder inspirador, por isso eu sirvo. Quando eu vejo Ele, eu vejo nele um mestre paciente, por isso eu o sirvo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo em cada gesto dele um milagre. Eu vejo em cada palavra sua um oráculo divino. Eu olho para Ele e vejo a cada dia que o meu amanhã nasce uma nova ressurreição. Quando eu olho para Jesus, eu vejo nele em cada prece minha uma revelação do divino. Quando precisar de um modelo de humanidade, eu olho para Jesus e vejo nele o cuidado que Ele teve com os mendigos. Quando eu preciso de um modelo de coragem, eu olho para Jesus e vejo chamando Herodes de raposa. Quando eu preciso de um modelo de perdão, olho na direção dos seus olhos, contemplando Pedro, e sem uma palavra dizendo a Pedro que o perdoava. Quando eu preciso de um modelo de sonhos, de ideais, eu vejo Jesus ressurreto dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu preciso de um modelo de determinação diante da morte, eu ouço as suas palavras, clamando na cruz e dizendo, está consumado, minutos antes de morrer. Quando eu preciso de olhar para o futuro e ter coragem de enfrentar o meu amanhã, eu vejo com as duas mãos levantadas, dizendo, tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! O poder do Evangelho é o que Jesus vai representar para você. E se Jesus não é para você esse modelo que inspira a sua alma, você pode ter milagres aos borbotões, você nunca será verdadeiramente um cristão. Segundo, o cristianismo só terá sentido na sua vida se Deus se impor a nós pela relacionalidade. O cristianismo só terá sentido em nossa vida se Deus se impor a nós pela relacionalidade.
O texto diz que ele não contenderá, não gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. E o que quer dizer o seguinte, é que se Deus for ser o Deus da minha vida, é porque Ele não vai se impor aos berros, na ameaça. Ou Deus é o Deus da sua vida, porque você abriu o seu coração para Ele, ou Ele nunca vai chutar a porta. É relacional. Porque na nossa imagem de Deus, a gente sempre tem um Deus de fogo, é ou não é? Deus é aquele ser, voz de trovão, tudo. Falou o Senhor. Lá vem Deus, baixa a cabeça. Quem não se arrepender vai para o inferno. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que fala com a brandura de uma bruma, de um vento suave. Que quando fala, é como a voz quieta do vento no ouvido de quem ouve. Se você não ouvir, não se preocupe, Ele não vai gritar no seu ouvido: arrependa-se! De jeito nenhum. Fica nesse cicio, nesse sussurro. E a opção será sempre sua. Deus nunca vai se impor como um leão. Porque mesmo depois de ressurreto, a imagem que nós temos dele é como de um cordeiro que foi morto, que foi assassinado. Ele nunca vai nos arrastar com o braço torcido para Ele. Sabe por quê? Porque a imagem que nós temos da Bíblia é sempre de uma galinha querendo juntar os pintinhos debaixo das suas asas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ao ouvir a minha voz, abrir, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se você não abrir, meu querido irmão, saiba de uma coisa: ele ficará à porta. Ele jamais entra aos chutes e pontapés na casa de ninguém. Terceiro e último. Se você quer ter Cristo e o poder de Cristo na sua vida, saiba de uma coisa: o cristianismo só terá sentido na sua vida se o seu relacionamento com Deus for sem medos e sem paranoias. Por quê? Porque no versículo de número 29 diz que Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Não precisa ter medo. Ele jamais vai acabar de esmagar a sua vida. Eu tive um amigo, quando eu era estudante, só para exemplificar o que eu quero dizer com isso. Não precisa ter medo. Tive um amigo que, quando a gente estudava uma vez, ele se envolveu numa briga. Eu briguei muito quando eu era moleque de 13, 14 anos. Brigava muito, de soco. E esse meu amigo brigou e eu só vi depois que ele tinha brigado. Cara inchada, sangrando pelo nariz, rasgou aqui o canto da boca. E ele falou: Ricardo, eu não posso voltar para casa. Eu disse: por quê? Não, porque meu pai me disse que se eu brigasse no colégio e apanhasse, quando chegasse em casa apanhava uma segunda vez. Vamos ficar aqui pela rua até meu rosto desinchar. E eu fiquei com ele até umas 6h30, 7 horas da tarde. E cada minuto que passava, o olho inchava mais. Eu disse: olha, cara, tu já tá ferrado. E lá no Ceará diz assim: desgraça pouco é tiquinho. Vai lá agora, leva a tua surra em casa. Às vezes nós temos essa ideia a respeito de Deus, sabia? Minha vida está quebrada, aí a gente diz assim: eu não vou mais na igreja. Por quê? Pastor, olha como é que eu estou. Pois venha. Porque quem apanhou e está com a vida trincada, ele não vai terminar de esmagar. Você diz: pastor, não é com o jeito que eu estou. Pois venha assim mesmo. Porque se a sua vida só resta um filetinho de fogo, venha. Que ele não vai terminar de destruir com você, pelo contrário. Ele vai reacender a sua vida. Venha como está. O cristianismo vai no contrafluxo da história. Não tem nada a ver com isso que está aí. E é por isso que eu louvo a Deus pela Bíblia. Porque ela continua sendo o nosso referencial maior. Quando eu começo a me distanciar um pouquinho, eu volto para esse livro e digo: Senhor, eu te louvo. Porque este livro é âncora para a minha fé. Se você está aqui hoje à noite, eu sei que Deus quer curar você.
seja no câncer ou do câncer, seja da falência ou na falência, em qualquer circunstância, Ele quer se mostrar a você. Vamos ficar em pé na presença dEle?